coisa que eu quero dizer acerca dessa afirmação é essa que segue a você no verso 43. É assim porque o reino tem um rei. É assim porque o reino de Deus, que não é feito de paredes de pedra, nem templos, nem santuários, nem torres altas, nem fenômenos imensos para a glória de Deus, nem é feito de monumentos, nem é feito de visibilizações. O reino de Deus é construído no interior, no coração. E você tem que saber disso. Esse reino que nos escolhe porque ele tem um rei. E o que o verso 43 diz é isso. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Não sou eu quem escolhe, quem determina. Não sou eu quem se apodera, quem se apropria. Não sou eu quem toma o reino de Deus por esforço, por mérito. Não. Definitivamente, Jesus disse que esse tempo de equívoco passou, que esse tempo foi definitivamente cortado, assim como uma árvore é cortada por um machado, pela palavra e pela pregação de João Batista, apresentando a Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus diz, daí para frente se vem anunciando o evangelho do reino dos céus, ou o evangelho do reino de Deus, que a gente toma pelo esforço de se entregar, que é o mais difícil de todos os esforços. É se render, é confiar, é se arremessar, é saber que eu não serei deixado na mão, porque eu criei. E eu criei na fidelidade de Deus através de Cristo. Eu criei. Eu tomei posse. Eu me fiz filho daquele que me chamou. E eu disse, eis-me aqui. E ele disse, vem a mim. E eu fui. E sabendo que ninguém vem a ele, se o Pai que enviou a Jesus não o trouxer. Por outro lado, sabendo que aqueles que o Pai traz a Jesus, ele disse, eu de modo nenhum os lançarei fora e ninguém os arrebatará da minha mão. Quem fala é o rei desse reino. E ele diz, olha só, o reino de Deus me será tirado. Um dia foi dado. Vocês trataram mal o reino de Deus no coração de vocês. Vocês pisaram no reino celestial, no interior de vocês. Vocês rejeitaram o mandamento do amor, da justiça, da misericórdia, da fidelidade, da compaixão, da sinceridade, da fé não fingida, do amor sincero. Vocês pisaram nisso tudo no coração. Vocês rejeitaram o reino. Vocês se negaram a dar o fruto do reino. Fruto do reino não é dízimo e oferta. O fruto do reino de Deus não pode ser dado com dinheiro. Ele só é dado com o coração, com a pureza, com a sinceridade,
com a boa e com a melhor escolha, segundo a mente de Cristo, que é o Evangelho. Tanto mais quanto a gente identifique o Rei, e tanto mais quanto a gente curve a nossa vida, a sabedoria dessa soberania que ensina a viver no tempo e espaço, na história, tanto quanto vai criando as qualificações da eternidade, vai construindo a eternidade no santuário do meu interior. Quando eu me curvo e reconheço quem é esse Rei em mim. Mas tem gente que pensa que pode se tornar dona do reino. Geralmente os religiosos, os que vão sendo oficialados no chamado reino de Deus, que eles pensam que é a igreja, é outra confusão. Eles pensam que o reino de Deus cabe na igreja visível. O reino de Deus assambarca todos os domínios do poder e do alcance, da soberania e da realidade de Deus em todos os universos e em todas as existências e em todas as dimensões. E são todos esses universos, existências e dimensões que existem nele. O reino de Deus não é uma coisinha dentro de algo maior. Ele é algo infinito no coração de um ser pequeno, que sou eu. Mas a presença do Espírito de Cristo em mim me torna infinito, me infinitiza, me eterniza nele, quando eu me curvo, quando eu acolho, quando eu aprendo, quando eu vivo o reino dos céus pela obediência em fé ao Evangelho de Jesus. O reino tem um dono, ele dá, ele tira. Ele é aquele que disse a uma das igrejas do Apocalipse: eu sou aquele que tem as chaves de Davi. Eu abro e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. É a mesma coisa que Jesus disse a Pedro, que eu estou dando a você e a vocês as chaves do reino, as chaves do reino de Deus. Vocês vão ter um encantamento, uma graça sublime. Vocês vão abrir portas do reino. Abrir portas, vão ser abridores de portas, felizes, não trancadores de portas. Eu tenho as chaves do reino, eu dou a vocês. Agora, a gente tem que saber que quem dá é dono e tira. Como ele diz aqui, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Eu já vi, no espaço da minha geração, grupos cristãos que genuinamente eram comunidades do reino de Deus que viraram só negócios. Grupos que seus pastores e líderes não se dignavam nem sequer a usarem o pastor como titularidade para qualquer coisa. Eles eram pessoas totalmente não babacas, que sabiam que pastor era só um título do jeito que as pessoas empregavam, a menos que fosse antes um dom, pelo modo como aquele que é visto como meu pastor trata as pessoas, com cuidado, com carinho, com proteção, com alimento, com auxílio, com vigilância, com carinho e discernimento. Eu já vi tantos começarem bem. Ou, por exemplo, no ambiente histórico reformado,
Eu mesmo enviei algumas pessoas, eu enviei muitos aos seminários, e tanto seminários da Igreja Presbiteriana como a outros seminários de outras denominações ou institutos bíblicos. E eu era tutor deles. Os seminários demandavam que cada aluno tivesse um tutor. Eu fui tutor de muita gente. E muita gente foi maravilhosa e voltou tão boa quanto foi. Mas houve aqueles que davam pena de ver como o indivíduo ia e voltava totalmente babaca. Ele achava que aquele diploma que tinham dado a ele lá significava alguma coisa. O cara cria mesmo. Esse é o problema dos formandos que creem que quando terminam o curso estão formados. Não, ninguém se forma nunca em nada. Eu não sou formado em coisa nenhuma, eternamente, amém. Eu tenho pena dos formados que se sabem ou que se pensam ou que se julgam formados. Eles crescem até a altura dessa concepção. Eles não vão adiante, eles se mediocrizam. Eles se tornam gente pequena, porque eles se acham doutorados em alguma coisa, eles não se veem em estado permanente de crescimento, de discipulado, de aprendizagem, de maturação, até o último dia da vida. Por quê? Porque não reconhecem que esse reino tem um rei. Eles ficam achando que eles podem ser os donos, pelo poder humano, pelo saber, pela influência política, pelo domínio carismático, pela má intenção hipnótica, pela mudança que mantém um ritmo frenético de estímulo a que as pessoas trabalhem sem saber nem porquê, mas eles dizem que o que elas fazem é Deus que está mandando e está pedindo. E acham que o reino é deles e se intitulam de tudo. Tem alguns que se chamam apóstolos dos apóstolos. Tem alguns que se colocam na posição divina de autorizar indivíduos a se pensarem como tendo um vínculo com Deus só porque aquele fraudulento, mentiroso disse que ele suspendeu as suas culpas sem que você tenha mudado ou se convertido, só porque você deu dinheiro, como quem comprava indulgências nos dias da Reforma Protestante. Não, não creia. Não creia, porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Arrependimento, tomada de consciência. Não creia nesses que se assenhoriam da sua alma para descarnarem tudo que você é e possui, por fim, chuparem até a última gota da sua alma no canudinho das ganâncias deles. O reino tem um rei. E esse rei dá e esse rei toma. Esse rei retira e dá a outros. E a gente sabe quando uma pessoa perdeu a consciência do reino. É que ela começa a ter ciúmes daqueles a quem Deus está abençoando. Elas ficam com raiva de anunciadores livres do Evangelho. Ficam com raiva daqueles a quem Deus envia. Ficam com raiva daqueles em quem elas veem a palavra de Deus livre. Ficam com raiva daqueles através dos quais elas percebem que há um fluxo de Deus diferente
e abundante. Portanto, dá para a gente saber quem foi perdendo o reino pelo modo como essas pessoas tratam aqueles que estão achando o reino. Mesmo que sejam publicanos, pecadores, prostitutas, gente diferente, gente estranha, gente de outro modo, gente de outro gênero, começam a odiar, saibam. O reino de Deus está saindo, se já não saiu. Icabode é a palavra que se disse quando a Arca da Aliança foi tirada do santuário de Shiló, lá em Israel, nas vizinhanças de Jerusalém, e onde o profeta e juiz de Israel, chamado Eli, estava sentado, e quando vieram as notícias da guerra, e ele ficou sabendo que Israel tinha sido derrotado, que a Arca da Aliança tinha sido roubada e que os filhos dele tinham sido mortos. E aí ele disse Icabode, que quer dizer foi-se a glória. Foi-se a glória. E caindo para trás, quebrou o pescoço e morreu instantaneamente. Tem muita gente que já vive em Icabode há muitos anos. Aliás, tem gente que já nasceu em Icabode, que nunca conheceu a genuína glória, nunca conheceu o reino. Não dá nem para ter saudades, porque nunca conheceu, nunca experimentou. Não dá nem para pensar que é alguma coisa pós, porque nunca houve um pré, nunca houve nada, sempre houve engano. Mais ou menos, mas sempre foi o que houve. Sempre houve distração. Nunca houve o discernimento, a percepção, o quebrantamento e a entrega ao reino de Deus, porque nunca houve essa obediência em amor ao Rei ressuscitado de entre os mortos. Segunda coisa que eu quero que você guarde e escreva no seu coração é que no reino de Deus não há concessão contra a consciência. Não há. Não é permitido que alguém com luz, com entendimento, viole a consciência que já obteve. Por isso é que eu digo a você, não fique aí achando que haverá concessões para sempre. Você vem sendo avisado, como a parábola diz aqui. O dono tem mandado emissários e emissários e emissários, como mandou profetas e profetas e profetas, e por fim mandou seu filho. Mas eles rejeitaram o filho. Assim como hoje, eles abominam os profetas que vêm e advertem a mesma coisa. E rejeitam o filho na medida em que não querem o evangelho. Eles preferem a doutrinação que eles próprios criaram para o subjugamento das pessoas que se deixam controlar como marionetes pelas suas mãos. Tem gente que vem abusando, abusando e abusando, e eu vi muitos que abusaram, abusaram e abusaram, até o dia em que o último abuso foi feito. E a gente nunca sabe quando é o dia do nosso último abuso. Nunca sabe. O reino de Deus vai avisando, não faça assim, não viva assim, não seja assim. Não interprete as pessoas assim, cure seu coração. Não dê razão, nem que seja sutil, à sua maldade disfarçada de justiça. Não dê razão a ela, senão ela vai se disfarçar de justiça sempre, vai te enganar até o resto da vida. Se você tiver certeza das suas justiças, duvide.
Duvide, duvide, duvide de todas elas. Porque o processo do nosso empedernimento cresce na medida em que a gente acredita nas nossas próprias justiças próprias. E aí, desse tempo em diante, nós nos tornamos a pedra angular e a medida de todas as coisas. Nós já não temos uma cabeça para se orientar pela pedra de esquina, mantendo o nosso eixo equilibrado. Não. A gente começa a ser a medida de nós mesmos. Sutil e lentamente a gente vai sendo alterado. Mas saiba, no reino de Deus não há concessão contra a consciência. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aqui, no primeiro caso, é alguém que acha que dá para atravessar, que vai passar por cima e que não vai sentir nada, como eu tenho visto milhares e milhares passando por cima do Evangelho, para lá e para cá, achando que não vai acontecer nada. Até um dia em que eles tropeçam, definitivamente, tropeçam e se espatifam. Se espatifam. Caem em estado de espalhafatos. A vida deles passa a ser uma expressão grandiloquente de tristeza, mentira, engano, abuso. E vão assim até o dia em que eles não passarão mais por cima da rocha. Porque a rocha é viva, como diz Paulo em 1 Coríntios 10, é aquela rocha que anda, que seguiu o povo no deserto, que estava ali para salvar e também para julgar, como julgou a Moisés. Então, no reino de Deus não há concessão contra a consciência que já se recebeu. Não há para quem, em sabendo, acha que pode relativizar, e não há também para aquele que, sabendo, acha que dá para enfrentar, acha que dá para bancar contra. Como tem gente aí que diz que corrige Jesus. Tem vários, mas tem um determinado líder de uma religião pseudo-cristã, de uma grande e poderosa seita pseudo-cristã no Brasil, que corrige Jesus. Diz, eu não sei por que ele fez esse milagre tolo da multiplicação, da transformação de água em vinho. Isso ajudou em quê? E você fica esperando que ele dê uma resposta. Não, ele está dizendo isso não dá dinheiro, não dá resultado, não promove nada, é poesia otária. Como o mesmo indivíduo me disse, na minha igreja ninguém prega a cruz de Cristo. Na minha igreja ninguém prega a fé. Na minha igreja ninguém prega evangelho. Na minha igreja ninguém recebe ensino. Na minha igreja eu não falo da cruz, porque a cruz dá azar. A cruz produz um espírito muito miserável, muito necessitado de salvação. Eu não prego e não deixo pregar na minha igreja, e ele me falou isso há quase 30 anos, há uns 20 e tantos anos, e eu vejo que exatamente é assim. Mas na fachada, Jesus Cristo é o Senhor, lá dentro Jesus dá azar. Quem dá sorte é Abraão, Moisés, Elias, são outros assim que dão sorte. E eles fazem isso desse jeito, com essa consciência, ou com essa não consciência, ou com essa consciência que rejeitou a pedra maravilhosa,
que os construtores rejeitaram e que veio a ser a principal pedra ao Senhor, a pedra que o Senhor indicou. Enfim, eles rejeitaram essa palavra maravilhosa e ficam achando que não haverá consequências. Sobre esses, a pedra cai. Existem aqueles que tropeçam na pedra, existem aqueles sobre os quais a pedra cai. E quando ela cai sobre eles, esse indivíduo fica reduzido a pó. São nomes que serão soprados da história da fé. Serão soprados. Eu conheço um monte de gente famosa que será soprada da história da fé, porque acharam que podiam brincar de pular por cima da pedra. E existiam aqueles que foram contra a rocha e se tornaram reduzidos a pó. No reino de Deus não há concessão contra a consciência adquirida. E a terceira coisa que eu quero que você guarde, para nós concluirmos, é essa. O reino de Deus define quem é quem. É através da minha resposta ao reino de Deus que eu fico sabendo quem eu sou. É através da minha resposta ao reino. Olha só o que diz esse verso 45. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, todas essas que eu mencionei aqui, estavam ouvindo desde o início, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. A minha oração hoje aqui é que essa palavra do Evangelho do Reino defina em mim e em você quem nós somos. Quem nós somos. Assim como até esses caras, que eram verdadeiras pederneiras, corações de pedra, até eles entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E você não entende. Você nunca acha que é com você. Você quer que eu diga o quê? Que eu feche os olhos, me jogue no chão, estribuche, tenha uma crise, uma catarse de angústia delirante, e então diga assim, diz o Senhor. Para você que não entende nada, mas aceita qualquer idiotice que venha precedida de um assim diz o Senhor, me ouça? Ah, não. Jesus diria a você, eles têm a lei e os profetas que os escutem. Não tem desculpa. O reino de Deus define quem é quem. Até os escribas e fariseus e sacerdotes mais eminentes do templo de Jerusalém entenderam que era acerca deles que Jesus falava. Era acerca deles. Eles só não fizeram nada porque não conseguiam agir na frente da multidão. Porque temiam ser linchados. Mas eles, se estivessem sós, quem sabe, pegariam em pedras para apedrejá-lo, o chutariam como alguns seres perversos chutam seres humanos até a morte, como aconteceu na Espanha semana passada. O reino de Deus define quem é quem. Ouvindo eles estas parábolas, entenderam que era acerca deles que Jesus falava. É acerca de quem que Jesus fala aqui? Com quem Jesus fala aqui?
Meu Deus, os caras mais duros do mundo entenderam que era com eles. Mas você não entende. Você não abre o coração. Você continua fugindo. Continua recalcitrando contra os aguilhões. Continua dando soco em ponta de ferro, em faca. Continua pulando de cabeça na espada. Continua indo e atropelando o Evangelho. Ou continua até mesmo sendo contra o Evangelho, embora você use o nome de Jesus o tempo todo. O reino de Deus define quem é quem. Enquanto você me ouve, eu sei que o Espírito Santo fala em mim e através de mim. Eu sei que tem uma quantidade grande de pessoas dizendo o que eu estou fazendo. Quanto tempo faz que eu venho rejeitando palavra após palavra, profecia do Evangelho após profecia do Evangelho. Ouço a voz de Jesus e finjo que não ouvi, e passo por cima, ou luto contra, deliberadamente, porque eu não quero aceitar esse estado de rendição, de submissão. Eu não quero dar o fruto que eu disse que eu viveria para dar. Eu não quero dar de volta a quem me doou aquilo que não vem de mim, que me foi dado para que eu faça crescer, para que eu viva através disso e para que isso cresça na minha mão, para a glória do dono. E Jesus disse: o reino de Deus vos será tirado e será dado a outros, a um povo, a gente diferente, que ali na frente ele vai dizer são comparáveis, eram comparáveis nos dias dele a um batalhão de cegos, surdos, coxos, moribundos, leprosos, gente rejeitada, gente abominada, gente invisível, gente não enxergada. Ele diz que ele envia os novos enviados do reino de Deus agora para esses becos, para essas ruas sem saída, para essas valas e corredores da escuridão, buscando essa multidão sem virtude, sem limpeza pessoal, sem nada, para que a casa fique cheia, desde que a pessoa se submeta, vista a veste nupcial do noivo, aceite ser coberta pela realidade da justiça de Cristo, do sangue de Jesus me cobrindo, me lavando, me justificando mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, essas são as vestes nupciais, são as vestes de quem não recebe a demanda de justiça própria, autoproduzida, apenas diz que você deve se vestir com a justiça de Cristo. Aí quando você veste as roupas de Jesus, estranhamente, você começa a mudar de dentro para fora e produzir os frutos para os quais você foi chamado a dar. O reino de Deus define quem é quem. Os principais sacerdotes, ouvindo estas parábolas, entenderam. Os fariseus entenderam, e você vai entender quando?